Espero que esteja enquadrado. Vamos lá. Olá, gente, aqui é a Rafa Fustan da Mina Comprava Livros. E é claro que eu li mais livros, né? Mais e-book, no Kindle, na verdade. Que é esse aqui, eu não sei se a imagem agora, não sei o que eu fiz aqui, pronto. Acho que dá pra vocês verem. É esse, vou botar claro, eu sempre coloco aqui a capa pra vocês. Mas é esse livro que foi lançado esse ano e que tá numa posição bem... tá no primeiro lugar, na verdade, na Amazon, que é Suzane, Assassina e Manipuladora. Sim, eu estou pegando pesado, né? Acho que eu li um após o outro. Li o do Bruno, li agora o da Suzane, mas eu juro que o próximo é um pouquinho mais light, vai ser Stephen King. Bom, brincadeiras à parte, esse caso está sendo novamente muito falado. Porque vai ter um filme agora, que até o roteiro é do querido Rafael Monte, com a maravilhosa Ilana Casoy, A Mina que Matou os Pais. Eu tô muito curiosa pra assistir. A princípio eu não gostei quando eu fiquei sabendo que ia ter, porque eu falei, gente, a menina pra mim, né, é igual o meu blog, tipo, a menina é uma coisa boa, né, mas depois eu vi que, por outro lado, era algo que precisava, assim, ser falado. Muitas pessoas, como eu disse pra vocês nos outros vídeos que eu abordo sobre crimes, assim, hediondos, não lembram da história, ou eram muito jovens, ou não eram nascidos, então é sempre bastante importante nós falarmos sobre esses casos. Esse aqui, Suzane, Assassina e Manipuladora, ele foi lançado esse ano pela editora Matrix e ele é do Ulysses Campbell. Então aqui eu li no Kindle, como sempre eu deixo o link aqui embaixo se vocês quiserem comprar. Eu não sei se tem físico, gente, eu peguei direto no Kindle. E ele até não foi, tipo, mega barato, esses Kindle que estão mega baratinho e-book, mas valeu super a pena e eu li em menos de um dia, eu devorei. Vamos lá, né, a essa história, se você não tá lembrado aí, vou colocar bastante imagem pra vocês. Bom, no dia 30 de outubro de 2002, um crime chocou o país. Suzane von Richthofen, uma jovem que então tinha 18 para 19 anos, combinou o assassinato de seus pais junto com um namorado, que se chamava Daniel Cravinhos, e com o cunhado chamado Christian. Eles tinham combinado de matarem os pais dela a pauladas. O pai era alemão, chamava Manfred, a mãe chamava Marise, acho que é isso, Marise, e ela era uma psiquiatra. Eles eram uma família com bastante dinheiro, eles moravam numa mansão em São Paulo. A Suzane conheceu esse rapaz porque 4 anos antes, ela tinha 14 anos, porque o irmão Andréas, que é o irmão dela mais jovem, que acho que na época tinha, acho que umas vezes 3 anos mais ou menos, ganhou um aeromodelo, né, um avião, aquele de aeromodelo, e aí por querer praticar, os pais levaram eles no Parque do Ibirapuera, onde tem lá um clube de aeromodelismo. O Daniel era um dos melhores instrutores do local, foi assim que teve o encontro, então, forçado exatamente pelos pais, como é contado no livro, né, pelos pais, porque ele era o professor do menino e eles não queriam que o menino fosse sozinho, então eles meio que deram uma empurrada, né, pra irmã ficar acompanhando. O casal von Richthofen, eles eram um casal muito rigoroso com os filhos, eles tinham horários para tudo, não permitiam que os filhos tivessem muita liberdade, isso deixava a Suzane muito impaciente, e principalmente porque depois que ela começou a ter um relacionamento com esse rapaz, que a princípio era bem aceito dentro de casa, mas conforme foram descobrindo as mentiras dele, né, ele falava que o pai era juiz, enfim, várias outras mentiras que ele começou a contar, os pais começaram a ver com maus olhos esse relacionamento, começaram a ver que eles não tinham o mesmo nível, né, econômico, né, então assim, ele não estudava, não trabalhava, não tinha nenhum futuro, proibiram a moça de namorar com ele. O que, claro, né, qualquer adolescente, quando acontece essas coisas, a maioria deles, o que faz? Foge de casa, vai viver um namoro escondido, mas a moça é uma psicopata, é uma monstra, então ela fez de tudo pra ficar com o seu namorado, matando os pais. Essa história é uma história que sempre me deixou muito irritada, porque quem me conhece sabe que pra mim pai e mãe são sagrados. Eu sei que tem pais que não são tão legais, eu sei que tem problemas de relacionamento, mas a questão toda aqui não é essa. A questão toda é que no livro, eu sei que tem outros livros que falam sobre esse tema, né, esse caso. Nesse aqui, eu gostei muito de como o autor, né, inclusive Assassina e Manipuladora, porque ela é extremamente manipuladora, né? Se você pegar a Suzane hoje em dia, em qualquer entrevista que ela dê, inclusive aquela do Gugu, que eu detesto aquela entrevista, apesar de adorar o Gugu que Deus não tem,
Foi uma entrevista que parecia mais que ela era uma artista, assim, né? Botando ela toda fofinha pra falar de relacionamento. E você vê como ela é manipuladora, como ela não tem nenhum remorso do que ela fez. Então o livro ele vai passar exatamente por isso, mostrando a todo momento o quanto ela agiu sabendo o que ela fazia, agiu sem remorso, agiu sem amor. A única pessoa que ela parecia sentir alguma coisa era o Andréas, o irmão dela, porque os pais pra ela não tinham o menor carinho com eles, não teve a menor pena do que os pais passaram. Então, vamos falar um pouquinho de como é que começa. O livro é dividido em vários capítulos, onde o primeiro vai começar a noite do crime, depois como eles se conheceram, vai contando cronologicamente até os dias de hoje, né, onde ela está na cadeia e tudo, e o atual namorado que ela tem. Ela não está mais com esse Daniel há muito tempo e tal, né? Claro que ela jogou toda a culpa nele, tentou tirar, inclusive na entrevista com o Google ela fala o tempo inteiro que ela era uma moça muito jovem, que se deixou levar, que a mãe dela tinha razão. Parece assim, sabe? Que é tudo preparado pra botar a culpa nos outros e fingir que ela era a pessoa mais fofinha do universo, que foi, né, influenciada negativamente pelo namoradinho. Então, ou seja, é uma patife. O que acontece? Nesse livro a gente vai, conforme vai conhecendo a história, eles vão dizer coisas que eu não lembrava, por exemplo, que eu até anotei pra vocês, que o casal assistiu 2 temporadas de CSI Las Vegas. CSI é um seriado que fala sobre crime e tudo. Então, é um seriado bem bacana. Eu acho que eu não vi o de Las Vegas, eu acho que eu vi o de Los Angeles. Mas enfim, é um seriado que eles assistiram durante 2 finais de semana, se eu não me engano, que ele fala. E eles tiraram algumas coisas da noite do assassinato desse seriado. Como, por exemplo, a utilização de meia para os cabelos deles não caírem pela casa e a polícia não encontrar. E as luvas cirúrgicas que são usadas para não deixarem impressões digitais. O modo como eles planejaram, né, esse homicídio, essa atrocidade, irrita um pouco. Eu tive que dar uma respirada, dar uma pausada, porque, né, como é pai e mãe, eu fiquei meio... Ela planejou tudo com eles, primeiro com o namorado, né, contando com ele tudo. Por alguns minutos ela até chegou, algumas vezes ela chegou a dizer que não era pra fazer, porque teve um caso com a mãe um dia e tal, que aconteceu da mãe ficar chorando, ela ficou com pena da mãe, mas logo ela voltou atrás. E inclusive para convencer o namorado, em determinado momento ela vai inventar que o pai abusava dela sexualmente desde que ela era criança. Isso faz com que o namorado então tenha muita raiva do pai e da mãe por permitir e vá junto com o irmão praticar o crime. Ela estava presente durante todo o tempo. Então quando eles entram na casa, é tudo planejado com ela. O Andrés, que é o irmão mais novo, eles tinham tirado o menino de casa, tinham colocado ele lá de uma lan house, com um negócio desse. Então enquanto ele estava fora, eles entram na casa, os pais estão dormindo. Ele já fazia isso com o Andrés há muito tempo. Eles, para ganhar a confiança do Andrés, eles levavam o Andrés para dar volta de madrugada. Ele botava almofadas, travesseiros, né, como se estivesse dormindo no quarto para os pais não perceberem. Eles começaram a utilizar muitas drogas, fazer uso de drogas, e o garoto também fazia muito uso de maconha na presença deles. Então, assim, ela começou a levar o irmão, né, pra tudo de ruim, e ele não sabia realmente da morte dos pais, dos que seriam os pais assassinados. Em nenhum momento o menino sabia disso, mas ao mesmo tempo ele via na irmã, né, uma figura de carinho, que gostava dele, e também via no Daniel, o melhor amigo dele, que levava ele pra fazer, um adolescente, um pré-adolescente. Então entendia que isso era uma coisa de uma pessoa legal, que gostava dele, não tinha esse discernimento de que esse cara não valia nada, assim como a irmã dele. Quando é contado como é feito, que o Daniel deu 10 pauladas na cabeça do Manfred, e como é descrito as pauladas, e como foi o sangue, como foi aquele, né, eles fizeram um barulho através da garganta, e como ela também demorou a morrer, porque o Christian foi quem foi em cima da mãe. E todo momento ela está dentro de casa, a Suzane está numa biblioteca, depois que ela desce, e ela abafa o ouvido para não ouvir os gritos, que são horríveis. Tudo isso a gente fica se perguntando que tipo de criatura é essa que permite, né? Eles também, mas é mãe, é pai, então assim, que tipo de criatura permite que alguém da sua família passe por uma dor tão grande, apenas por não permitir um relacionamento?
então que ela roubasse o dinheiro dos pais, né, porque ele dava, em muitos momentos é mostrado que os pais davam senhas, davam várias coisas para eles terem acesso, principalmente ela, as contas. Ela poderia ter raspado as contas e ter fugido com o cara, mas ela queria não, né, inclusive numa viagem deles para a Escandinávia, ela se sente muito poderosa dentro da casa, né, com o irmão, sem ninguém ter nenhum critério com ela, né, ter nenhuma regra para ela, então ela fica ali dentro como se ela fosse dona da casa com, então, namorado. 2 monstros, né, 3 na verdade. E então tudo isso é apresentado pelo autor. A gente também vai ver aí o papel do Andréas, depois que a gente ficou sabendo em 2017 que ele foi preso e que teve uma história de que ele usava crack, que depois não foi comprovado, mas enfim, o quanto que esse rapaz sofreu, né? Então ele parou de se dar com a irmã, lógico, né, quando teve tudo, quando foi descoberto, mas a forma como ele também reage, pelo menos descrita nesse livro, né, de que ele não derramou nenhuma lágrima quando soube da morte dos pais, quando ele chega em casa, porque até então, quando acontece isso, ela vai ajudar pegando jarra para afogar os dois, vai pegar saco de lixo para envolver a cabeça dos pais, ela depois segue para um motel com esse namorado. Como se nada tivesse acontecido, porque eles vão transar e comemorar isso, porque daqui a 4 dias a Beldade vai fazer 19 anos. O irmão está lá separado, ele vai ligar pedindo para ele buscá-la e tudo, e o irmão não vai ter muita reação quando souber dos pais. Então, assim, pra mim foi estranho isso, mas isso não quer dizer que, né, podia ser uma reação. As pessoas às vezes têm reações exageradas e reações esperadas, na verdade, ou não, e ele realmente teve uma reação que me assustou um pouco, mas não sei nem se isso é real. Outra coisa, bom, aqui eu anotei várias coisas, mas eu já falei pra vocês, me chamou a atenção também que os pais dele, né, fossem muito tranquilos, tanto a mãe quanto o pai dos cravinhos, que é a Nádia e eu acho que o outro era Astrogildo, o nome desse, e sempre permitiu a entrada dos filhos. Eu não sei até onde esse pai sabia disso, porque ele parecia que sabia que eles iam fazer alguma coisa e defendia muito esse relacionamento. Mas a mãe falou uma coisa que eu achei muito importante, que foi, em minha opinião, abre aspas, uma mulher consegue tudo de um homem. Ela pode levá-lo ao sucesso e à glória ou à desgraça total. Ela disse isso no tribunal, falando sobre o filho dela, defendendo os filhos dela, na verdade, mas principalmente o Daniel, que ela acreditava que a Suzane que tivesse sido manipuladora. Bom, gente, eu nunca estudei a fundo, né, a mente humana e tudo, não sou psicóloga, não sou psiquiatra, mas o que você percebe ali é como ela é sociopata ou psicopata, ou seja lá como for o nome correto de ser chamado, sem demonstrar sentimentos, sem... planejando as coisas friamente, né, como se você matasse uma barata. Então, assim, e também fazendo ali um jogo, né, com o namorado. Não sei se em algum momento ela chegou a pensar que ela poderia então jogar a culpa toda nos irmãos e ficar tranquila e viver a vida dela. Não sei se isso passou pela cabeça dela, mas em alguns momentos me parece que sim. Enfim, pra mim ela é a pior de todos, né, por ter sido com os pais dela. E nada justifica o que essa moça fez, o que essa moça planejou. E é muito chamada de moça, porque pra mim ela é uma monstro. E conforme você vai vendo assim ela presa, você também, né, e vai lendo mais histórias, você vai se impressionando cada vez mais com a frieza dessa garota, essa mulher hoje em dia. Bom, aqui eu também anotei porque que ela gostava dos irmãos e tudo. Isso aqui eu também já falei. Eu faço concentrações pra não esquecer pra vocês. Cadê? Tá. Outra coisa que também eu achei bem bacana desse livro e que não tinha muito a fundo, até porque os outros que eu tinha lido, eu cheguei a ler outro livro que eu não lembro agora qual foi, acho que eu não fiz resenha pra vocês, eu tentei pegar. É bacana ver, o que é bacana, né, assim, impressionante ver como é dentro da cadeia, depois que ela é presa, depois que eles assumem, né, porque um começa a acusar o outro, e ver na cadeia como ela também foi manipuladora, ou como, por exemplo, ela teve um relacionamento, acho que é o Sandrão, o nome da mulher, que é uma moça homossexual, e que também foi um crime hediondo, que chegou a matar um menino, sequestrou um menino, não sei direito, mas ela parece que faz ali os contatos e envolve tanto homens quanto mulheres para se proteger. Então, em todo minuto, todo momento, ela utiliza do poder que ela tem, da beleza que ela tem para seduzir as pessoas. Em nenhum momento ela faz as coisas sem ser de cabeça pensada. Isso também é muito impressionante. Quando você assiste, por exemplo, vou deixar o link aqui embaixo, a entrevista dela com o Gugu, você fica impressionada com como ela em nenhum momento
Ela fala, eu perdi. Gente, não, ela matou. Então, assim, parece que não foi ela que fez aquilo, entendeu? Ela fica fazendo de vítima, quando ela, na verdade, é a verdadeira culpada de tudo isso que aconteceu, e principalmente também com o irmão que ficou vivo. E foi realmente, né, o principal prejudicado dessa história toda, sem família, sem os pais, completamente desnorteado. Então é muito cruel. O que eu gostei da forma como o jornalista, né, conseguiu contar pra gente, Ulisses, todas as entrevistas que ele fez, tudo que ele conseguiu coletar dessa história, que é sempre muito impressionante, é sempre muito chocante. Você vê como uma menina que tinha tudo, e que não precisava ter feito nada disso. Claro que não justifica se ela fosse pobre, mas só que ela é rica, o crime foi pior. É porque é exatamente por isso, né? A pessoa, quando não tem instrução, de repente tem aquela desculpa de mas ela não sabia, mas ela não teve amor em casa, a família era desestruturada, né? Sempre tem essas coisas, que não que isso justifique, mas é muito absurdo que essa pessoa teve tudo, né? E foi tão cruel assim com os pais, né? Como é que... dói muita coisa aqui na história também. Dói saber que os pais dela, tudo bem que eles estão mortos já, gente, mas tipo, a lápide ninguém mais vai visitar, né, lá no cemitério. A avó faleceu, o irmão teve um surto em 2017, chegou a ser preso e ficou internado. E pra ela a vida segue, né? Ela, se você for ver lá na cadeia, ela tá linda, ela trabalha, ela tá viva, né? Então, assim, esse é o tipo de crime que não devia ter segunda chance. Pra quem não dá segunda chance pros outros, eu sempre falo isso. Enfim, é o meu pensamento. Eu sei que muita gente doutora vai falar, mas é a lei, tem que ser seguido, ok? Mas eu não penso desse jeito, desculpa aí. Ninguém mata os pais, assim, tá de boa. Se reintegrar à sociedade são pessoas que não tiraram a vida de outras pessoas premeditadamente, né? Sabendo o que iam fazer. Ainda mais de um pai e de uma mãe. Então é muito cruel essa história. Bom, eu vou ficando por aqui porque eu ainda vou querer muito comentar com vocês sobre esse caso depois que eu assisti o filme, que parece que são duas versões, duas partes. E vou deixar super recomendado aqui então a resenha desse livro pra vocês, da Suzane, Assassina e Manipuladora, que é muito bacana de ler, é muito fácil, muito rápido de ler, e eu curti bastante. É isso. Pode deixar, gente, que tem vídeo de filme pra vocês também, tá? Tô aqui na minha recuperação, mas aos pouquinhos eu vou soltando também os filmes que eu já assisti. Beijo grande e até o próximo vídeo. Pessoal.